Reunião decisiva por Felipe Coutinho. Botafogo renova com o atacante. Cruzeiro fechando com Dudu. Flamengo embarca para Curitiba. E Romário que detonou geral. Acompanhe a coletiva com o Baixinho no final desse vídeo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste sabadão, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado nos assuntos. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito, inscreva-se aqui agora, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, para o crescimento do canal. O seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Bom, sem mais delongas, vamos aqui às informações. Agradeço também pelos seus comentários e pela sua inscrição. Vamos aqui às notícias deste sabadão. Trazer aqui informação, logo mais sai o boletim da seleção brasileira, trazendo todas as notícias, como foi o treino do técnico Dorival Júnior, que agora se prepara para a Copa América, com Hendrick, Vinícius Júnior, Rodrigo e companhia. A seleção brasileira que foi até mesmo muito criticada pelo Ronaldinho Gaúcho em relação à performance, né? Os últimos momentos empatando com os Estados Unidos, sem muita produtividade, muita criação. Bom, se foi um teste, se foi ali apenas um teste, o teste já passou. A Copa América vem aí e tem que ser jogado com seriedade. O Brasil precisa estar em busca da sua 10ª Copa América, está nessa preparação para o hexacampeonato e, claro, a seleção precisa melhorar muito, muito mesmo. Eu até concordo aí com as falas do Ronaldinho Gaúcho. Bom, galera, agora outro detalhe é falar sobre o Vasco também, que se prepara para esse jogo de domingo, importante demais, contra o Cruzeiro às 6h30 da noite, horário de Brasília, valendo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. E um detalhe, o Vasco, né, do técnico Álvaro Pacheco, que está chegando para essa partida pressionado, muito pressionado por conta de 2 jogos, né, 2 derrotas e não se encontrar. Na realidade, o Álvaro Pacheco ainda não se encontrou, está muito perdido, não está adaptado ainda ao futebol brasileiro e muitas das vezes o futebol brasileiro exige isso, o técnico não tem esse tempo. O futebol brasileiro é resultado e dá para ver nitidamente que o Álvaro não conhecia nem os jogadores do Palmeiras, porque no jogo do Palmeiras, Dudu jogou com muita liberdade, Rafael Veiga jogou com muita liberdade, o Estevão jogou com muita liberdade e a marcação do Vasco totalmente perdida. Então é necessário se encontrar. A gente tem essa informação que muitas das vezes os jogadores estão de fato perdidos, não sabem se vão jogar, não tem ali ainda um rosto de um time titular. Inclusive é até um detalhe, né, que a gente pode perguntar amanhã para o técnico Álvaro Pacheco na coletiva em relação a isso. Tá faltando um DNA, tá faltando um rosto. Jogadores estão ali treinando, mas não tem um time ainda definido. Embora a gente vai trazer aqui a provável escalação. Um detalhe, né, galera? Mais uma vez, o Vasco sem o Dimitri Payet por conta de problemas físicos. E isso preocupa bastante o torcedor. A informação é que o Álvaro Pacheco irá relacionar o atleta da base, né, o Estrela, que inclusive, ao acompanhar a opinião de alguns torcedores, muitos falaram, o Estrela pode fazer sim o papel de camisa 10. Não é que você vai entregar a camisa 10 para ele. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. Porém, o Estrela, pelo que vem demonstrando no Sub-20, pela a joia que é da base, pode sim, num jogo contra o Cruzeiro, ter uma oportunidade como titular ou entrar no segundo tempo. Vamos aguardar. E outro que retorna também é o Matheus Carvalho, que na minha opinião não deveria nem ter saído do time titular. O Matheus Carvalho, no período ali com o Ramon Dias, sempre entrava no segundo tempo, era jogado na fogueira e representava muito bem. Fez um belo jogo na estreia do Vasco contra o Grêmio, fez o gol da vitória contra o Grêmio. Então é muito importante, acredito que o Matheus Carvalho deveria ser relacionado como titular. Com isso, vamos trazer a provável escalação do técnico Álvaro Pacheco nesse sistema ainda de 3 zagueiros. O goleiro Léo Jardim, na lateral direita Puma Rodrigues, zaga João Vitor, Maicon e Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel ou Hugo Moura. Aí eu queria perguntar a você, torcedor, Hugo Moura ou Zé Gabriel ali na volância, Galdames e o ataque David, Adson e Verratti. Precisa que alguém venha criar.
precisa de muito alguém na criação e defesa. O meio de campo também do Vasco muito espaçado. Vamos ver o que aguarda, torcedor. E aí, você acredita? Você está confiante para esse jogo? É muito importante uma virada de chave, uma vitória para o Vasco em casa, 3 pontos, até porque senão o técnico Álvaro Pacheco vai ficar cada vez mais pressionado e tá ali na cola o retorno do Ramon Dias e do Emiliano Dias. Eu queria até saber de você, torcedor, uma opinião aqui. Você preferia que voltasse os dois, Ramon e Emiliano, ou só o Emiliano? Porque o Emiliano está no Rio de Janeiro. É uma dúvida que eu tenho, quero saber de você, torcedor vascaíno. Agora, para a gente concluir, reunião decisiva sobre Felipe Coutinho. Pedrinho se reunirá com Felipe Coutinho ainda esse final de semana para apresentar uma proposta concreta ao jogador, uma proposta definitiva. As informações que nós tivemos essa tarde é que de fato só falta uma assinatura. Coutinho está muito próximo de fechar com o Vasco, está muito perto de fechar com o Vasco, simplesmente o que está restando é uma assinatura. O clube deve oferecer para o Coutinho o maior salário do elenco, superando o do Payet, e o meia também, que pediu a contratação do Souza e do Alex Teixeira. Notícia que veio da Aline Nastari e do Otávio Buz, jornalista, né, da TNT Sports. Informação sobre essa reunião decisiva com o Felipe Coutinho. Galera, sendo aqui das informações do Vasco, agradecer muito o torcedor que está aqui acompanhando com a gente. Se não deu o like ainda, deixa o like, compartilhe, inscreva-se e fique com a gente até o final desse vídeo para você ficar atualizado em todas as notícias. Vamos falar do Botafogo, vamos falar aqui do Glorioso, que aproveitar, deixar aqui as nossas condolências para o Tiquinho Soares. Tiquinho, tenha aqui um abraço fraternal. A gente sabe o quanto você passou no passado em relação ao que você passou no último ano, em relação ao seu pai, em relação a gente sabe como é difícil perder um membro da família, principalmente se tratando de um pai. Então que o Papai do Céu te dê muitas forças para você vencer e superar essa situação e ter o seu futebol como você sempre teve, com excelência, Tiquinho. Então tá aqui as nossas condolências para o seu pai, que infelizmente faleceu no dia de ontem. Agora, mais notícias sobre o Botafogo. O Alan pretende começar os seus treinamentos pelo Botafogo antes do esperado. O volante Alan. O jogador sinalizou que deve iniciar as atividades no CT, no Espaço Lonier, em 10 dias, né? Informação que saiu no GE, uma boa notícia para o torcedor alvinegro. Portanto, o volante Alan, que já tem um pré-contrato, ele, o Igor Jesus, o Botafogo está também para vir forte nessa janela de transferências. Portanto, o Alan logo treinando ali juntamente com a equipe do Arthur Jorge. Agora, um detalhe aqui, né? Futebol raiz respira. Com provocação ao Cruzeiro, o Botafogo anuncia a renovação do Júnior Santos até o final de 2027. O Botafogo, né, fez ali, colocou a foto do Júnior Santos com a imagem de 2027, renovação de contrato, dentro de um Cruzeiro, com as palavras: não é que foi mesmo, porque a especulação, o interesse do Cruzeiro pelo Júnior Santos era muito grande, pelo atacante, em relação até a pagar 3 vezes mais do salário do jogador. Portanto, não foi para o Cruzeiro time. O Júnior Santos foi anunciado no Cruzeiro ali, né, em alto mar. Muito legal. Aí, parabéns à criatividade, pessoal aí da comunicação do Botafogo, que trouxe esse anúncio tão importante, tão esperado. Que bom que as partes, né, entre Botafogo e Júnior Santos, o empresário, chegou ali num senso para a renovação do jogador. Agora, galera, falando do Cruzeiro, que é o adversário do Vasco amanhã, lembrando que Matheus Pereira é desfalque contra o Vasco no jogo amanhã em São Januário, 6h30 da noite. Agora, outra informação que eu quero trazer do Cruzeiro é a notícia que saiu que o Cruzeiro quer o Dudu. Rapaz, o Cruzeiro vindo buscar reforços com tudo nessa janela. E o seguinte, o Cruzeiro comunica que tem um acordo com o Palmeiras e com o Dudu para a contratação do atacante de maneira definitiva. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o Dudu voltará a ser o atleta do clube após passar por exames e formalizar novo contrato. O cria da Toca da Raposa é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana. Então aí, notícia de última hora, galera. Rapaz, o Dudu retornando para o Cruzeiro. Quem não lembra, né, aquele vídeo que viralizou do Joel, Papai Joel, colocando ali, inclusive em São Januário, o Dudu para jogar, para estrear, e o Dudu voltando aí, portanto, à Toca da Raposa. Agora, para a gente concluindo aqui, falar sobre o Flamengo, que embarcou na tarde deste sabadão rumo a Curitiba. O técnico Tite improvisando alguns jogadores devido à questão dos jogadores estar, né, convocados para a Copa América, De La Cruz, Matias Vinha,
pelo menos uns 4 jogadores ali uruguaios, e a provável escalação do Flamengo para essa partida contra o Atlético Paranaense, que é muito difícil jogar na Arena Liga, é o seguinte: goleiro Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, até improvisado ali como um volante, Gerson Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Lembrando que o Pedro pode revezar nessa partida com o Gabigol. Gabigol tem chance de entrar como titular nessa partida contra o Atlético Paranaense. E outro destaque desse time do Flamengo é o Luiz Araújo. Tá jogando é uma brincadeira. Luiz Araújo está arrebentando e muito passa pelo trabalho do Tite pelo Flamengo. Deixa eu ver se tem mais algum destaque aqui ou desfalque do Flamengo. Até o momento, tudo certo. É isso mesmo, galera. A informação do Mengão é essa. E hoje, lembrando que o Fluminense encara o Atlético Goianiense no Maracanã com o desfalque de Martinelli suspenso por receber o 3º cartão amarelo. Com isso, o técnico Fernando Diniz deve vir com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo, Marcelo, Lima, Alexander e Ganso. Keno, Marquinhos e Cano, portanto, deve ser o ataque titular do tricolor, com a opção também do John Kennedy. No momento você vai ficar com a coletiva com o presidente do América, Romário Baixinho, falou bastante, detonou geral. Acompanhe nesse instante a coletiva com o presidente Romário. Romário, então fala pra gente um pouco desse resultado, 1-0, todo mundo na expectativa de você virar, depois de tudo que aconteceu, acho que é um pouco até óbvio, né, o motivo de não ter escolhido pra você voltar a jogar hoje. Com todo respeito que a gente tem que ter o nosso adversário, mas a gente sabia que ele viria com ele ganhando, mas não foi o Roma que ganhou o jogo, foi o América que perdeu. Por mais que a gente tenha jogado com menos uma partida dessa minuto do primeiro tempo, o time nos últimos jogos tem esquecido tudo aquilo que tem que ser feito, e parece que está passando pela cabeça que já foram campeões. Os treinamentos têm sido bem diferentes do que foram no começo da pré-temporada, nos primeiros 3 jogos. E às vezes tem derrota que faz muito bem. Eu acredito e espero que essa tenha sido uma delas, uma lição para que os jogadores entendam que não é pelo fato de ser primeiro lugar, de ser um América, que os adversários vão afrouxar, e que tem que ganhar no joga bonito. Segunda divisão tem joga bonito, tem que correr, tem que se dedicar, tem que se doar. Eu falei para eles lá, gente, eu como presidente, meus vice, a minha diretoria, tudo que a gente pode fazer para eles, a gente tem feito. A gente vai continuar fazendo, a gente continuar acreditando. Mas a gente tem que mudar um pouco a chave. Em relação a esse jogo aqui, você botou muito bem, até obrigado. É óbvio que não dá para eu jogar. Mais uma vez eu frustrei a torcida. A gente estava, a princípio, combinado de eu entrar até no começo do primeiro tempo. Mas eu vou repetir vou repetir. Vou sempre continuar repetindo. O que mais vale aqui é a parte técnica. O América tem que ser campeão dessa divisão para subir para a primeira. É difícil, tanto é que a gente está passando por isso aí. Nos últimos 6 pontos a gente só fez 1. Então, assim, continuo dizendo para a torcida, essa possibilidade vai chegar, sempre na possibilidade que eu não possa atrapalhar. Hoje, infelizmente, todos aqui, todo mundo é pessoa inteligente, ninguém pode pensar diferente, a gente tem que complementar no jogo desse, mas eu tenho certeza que no próximo jogo em casa as coisas vão ser melhores. Eu vou dar essa oportunidade à torcida e vou realizar esse sonho de jogar para o clube.